Você que está chegando agora, atenção. Concluídas as investigações da Polícia Civil sobre este caso que foi destaque no nosso programa, o caso da mulher que foi arrastada no capô de um carro pelo companheiro. Lembra disso? Lembra dessa imagem que foi flagrada por câmeras de segurança? Lembra? As imagens chocaram toda a população na época, foi assunto aqui no nosso programa, foi assunto em tudo quanto é lado, no Brasil inteiro. E atenção, porque agora uma reviravolta no caso, uma reviravolta. A mulher, ela foi indiciada por tentativa de homicídio. Júnior Oliveira tá comigo, vai explicar direitinho o porquê dessa reviravolta ao vivo aqui no nosso Balanço. Bem-vindo, Júnior. Bom dia. Oi, Rafa, bom dia para você, bom dia a todos. E que reviravolta, viu? Uma cena que chamou muita atenção. Isso aconteceu no fim de abril. Essa imagem que nós mostramos aqui na tela do Balanço Geral, mostrando essa situação que no primeiro momento, quando a gente recebeu essa notícia e a gente viu essa imagem, não só nós da TV, mas Uberlândia, né? Ou seja, pasmada com essa cena de uma mulher sendo carregada ou arrastada no capô de um veículo, saindo ali de dentro de um condomínio, uma imagem assustadora. E logo em seguida o que chega para a polícia é que um homem teria ateado fogo numa mulher, teria agredido, teria tentado matá-la. Então aquelas primeiras informações que iam chegando, a polícia chega ao local, a vítima é socorrida até um hospital, ficou internada por muitos dias. E agora a polícia vem com essa reviravolta, trazendo essa informação de que, na verdade, a tentativa, o crime teria sido cometido por essa mulher que justamente aparece sendo carregada no capô de um veículo. Fruto de uma investigação muito bem feita, que foi a fundo nessa história e nos revela agora essa situação. Vamos conversar aqui com a doutora Lia, que vai nos ajudar a entender tudo isso. E para quem está nos assistindo também, acredito, né? O pessoal está em dúvida, mas como assim? Uma mulher que estava sendo arrastada, de repente, sai de vítima a suspeita de um crime. Mas isso tem explicação, né, doutora? Vocês investigaram muito bem, foram a fundo nessa história. Bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Acho que é importante a gente destacar que o papel da Polícia Civil é apurar a verdade real dos fatos. Então, diante de uma circunstância tão complexa, né, em que a gente não tinha uma versão da vítima que estava hospitalizada, o que chama a atenção naquele momento inicial é a atitude incomum de uma pessoa que está sendo vítima de uma tentativa de homicídio correr atrás do seu algoz, né, possibilitando ali, caso fosse real essa situação, que ele finalizasse e conseguisse tirar a vida através do veículo ali, né? Então, assim, naquele primeiro momento, o delegado plantonista já entendeu pela não ratificação da prisão desse homem que foi conduzido, em razão desse e de outros elementos que foram... causou muita dúvida, inclusive, né? Sim. Mas já se entendeu naquele primeiro momento que algo não estava encaixando. Era uma ação muito incomum de uma possível vítima, né? Porque o comportamento mais comum das vítimas é ter medo de quem está tentando tirar a vida dela e procurar socorro junto aos vizinhos ali, que foi o que ela fez depois que ela foi retirada do carro. Inclusive, nós temos um depoimento testemunhal que fala que ele parou o veículo, pegou ela com as mãos e retirou. Ele não freou bruscamente para ela cair, então... Se quisesse matar, tinha matado. Isso. Então, uma diligência que foi muito importante para a gente tirar algumas dúvidas foi a reprodução simulada dos fatos, em que, naquele momento, a gente não tinha versão da vítima, fizemos com o que ela falou, os policiais, e com a versão do então investigado. E essa versão, a dinâmica dos fatos apresentada por ele, ela batia, né, para a população poder entender. As lesões que ele apresentava, as lesões descritas no prontuário médico dela, porque até então a gente não tinha, né, contato com ela, também batiam diante da dinâmica que ele havia apresentado, de que ela, depois de uma discussão, ficou comprovado também que eles haviam discutido no dia anterior, ela confirmou isso, em razão da visita dele a um filho recém-nascido que ele tinha de outro relacionamento, e aí depois da discussão, naquela manhã, ela pega o frasco com o combustível, né, que estava ali para preparo de material de limpeza, e joga sobre o corpo dele,
Com o isqueiro na outra mão, ateia fogo. E nesse momento, os dois, em razão do líquido ter esparramado no chão ali, ele tentando se esquivar dela, os dois caem ao solo. Ele cai parcialmente, o que justifica uma lesão na perna que ele tem só na panturrilha, na lateral da perna. E as lesões dela são na região da cabeça, na lateral e atrás. E diante da versão apresentada por ele, seria em decorrência dela ter caído sobre o líquido inflamável, né, o álcool, e as chamas que já estavam nele terem se espalhado ali e também pegado fogo nela, né, e nas mãos dela, que estava com álcool. Aproveitando que a doutora está falando aqui sobre os ferimentos, a gente vai mostrar aqui com toda cautela, viu, Rafa? A parte do laudo pericial da polícia, vamos mostrar aqui, esses aqui são os ferimentos no corpo do homem, né, por causa dessas queimaduras. Isso. Que também é uma situação em que coincide com o que ele descreve, né? Que ele recebeu toda a substância inflamável na parte da frente do corpo, no pescoço, e aí as lesões dele realmente coincidem com a dinâmica dos fatos apresentados. São várias queimaduras, né? Nós ouvimos também a ex-companheira dele, que não traz ali nenhum tipo de comportamento agressivo. Todas as pessoas que foram ouvidas, os vizinhos, falam, e até então, né, que seria a vítima, ela afirma que ele não tinha um comportamento agressivo, nunca tinha agredido, nunca tinha apresentado, né, nenhum comportamento violento. E para finalizar, né, além de todas as oitivas que foram realizadas, de todas as provas colhidas, vários laudos periciais, o depoimento dessa que até então era a vítima, né, que hoje está na condição de indiciada, em razão das contradições apresentadas por ela. Ela nega que ela tenha ateado fogo, mas ela afirma que jogou o álcool nele e não consegue explicar como que ele pegou fogo. Ela admite que ela acendeu o isqueiro e com o álcool que estava nas mãos dela, em razão de ter jogado o álcool nele, teria queimado as mãos. E ela teria colocado as mãos no cabelo, que teria também provocado as lesões. Em seguida, ela afirma que foi para o chuveiro para se livrar daquele fogo que estava nas mãos e no cabelo e se molhou toda. E aí ela vai tentar sair do apartamento, segundo ela, já informando que iria quebrar o veículo do companheiro, e aí que ele teria jogado a substância inflamável sobre ela na parte de trás do corpo, mas com as vestes né, com a veste toda molhada. O que a gente sabe que ali não seria suficiente para ter realmente causado aquelas lesões. Uma situação de uma arma também, um boletim de ocorrência anterior ou não? Essa informação não se confirmou? Não se confirmou. Não existe. Ele não apresentava registros policiais anteriores, nem nenhum envolvimento com crimes. Tentativa dela também contra ele? Você teve essa informação? Não, o que existia anteriormente era uma agressão dela, com lesões, inclusive, contra a ex-companheira, mãe da criança, a qual a vítima, né, hoje vítima, teria ido visitar. E que causou... Esse motivo. Essa teria sido a motivação. Bom, o Rafa, é o seguinte, é importante a gente entender o contexto dessa história e entender também sobre esse casal. Doutora, conversando nessa investigação, o que vocês descobriram sobre a rotina do casal, como é que era uma relação conturbada, o que acontecia para chegar no ponto como esse? Não, todos os vizinhos falaram que era um casal que não apresentava nenhum tipo de comportamento de violência, de brigas, de confusão, nunca tinha ouvido barulhos, nada que denotasse algum tipo de violência de ambas as partes, assim. Inclusive, a descrição dos vizinhos é de que eram pessoas tranquilas, ambos. Eu gostaria que a senhora voltasse um pouco nesse trabalho que foi feito lá no local. Isso foi muito importante, justamente para ajudar a entender a dinâmica de como tudo aconteceu. Haja vista que parece que já era uma discussão anterior, da noite anterior, que eles haviam chegado, tem um vídeo que mostra, né, eles chegando no veículo. Ali já havia essa discussão, e aí durante a madrugada tem essa confusão. Isso foi importante porque vocês foram pegando relatos ali dos vizinhos, de testemunhas, até mesmo da investigada e do rapaz, e vocês foram entendendo e montando, né, ao certo como ocorreu lá.
é um quebra-cabeça, né? Então a gente vai juntando ali vários elementos para tentar finalizar e descobrir justificar, demonstrar com provas, né? Porque esse é o nosso papel. Nosso papel é fazer a demonstração dos fatos, como eles ocorreram, através de provas. E aí, evidentemente, trazer uma resposta para a sociedade e encaminhar aí para que o Ministério Público, que uma decisão seja tomada, né, em relação a esse caso. Reviravolta, você que está chegando agora, acompanhando o nosso Balanço Geral, assunto que foi tratado, lembro muito bem, você acompanhou junto com a gente, a família dela que chegou a conversar, indignada, revoltada, pedindo justiça em relação a esse caso, alegando que ela teria sofrido uma tentativa de homicídio na época, lembra? Mas hoje a história mudou totalmente. Essa que seria a vítima, na verdade, de acordo com a investigação feita e o trabalho minucioso da polícia, ela sim vai responder por essa tentativa de homicídio. E ele sim seria a vítima de tudo que aconteceu. Olha, tem muitos recados, muitas pessoas estão participando nas nossas redes sociais. Fique à vontade, amigo, para participar junto com a gente. #BalancoMinas, #BalancoMinas. Hoje, ao vivo, nosso repórter Júnior Oliveira trazendo todos os detalhes, juntamente com a doutora Lia Valec. Quero agradecer demais a doutora, trazendo todas as informações. Antônio Luiz Santos, Rafael, por isso não podemos julgar antes de ouvir as duas partes. E eu quero que as pessoas fiquem à vontade para continuar participando junto com a gente. Tendo novas informações e atualizações, a gente volta a contar tudo. E a importância também, nesse caso, do trabalho de reconstituição, que aí se comprovou realmente a cena, tudo o que aconteceu dentro daquele apartamento.